Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marco César para a nossa 12ª lição. O nosso estudo de hoje é falsas doutrinas. Se você quer realmente aprender quais são as falsas doutrinas que estão sendo ensinadas por aí, para você ficar completamente informado para não ser enganado, então venha comigo na lição de hoje. Antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. E também dê um like no vídeo para nos ajudar. Vamos agora fazer uma pequena oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento da verdade que o Senhor tem feito chegar a cada um de nós. Nos ajude para que possamos compreender com o toque do Teu Espírito a mensagem de hoje. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Vamos à nossa primeira pergunta. Quem caiu do céu para enganar os habitantes da terra? A resposta nós encontramos em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, está afirmando para nós de que Satanás realmente foi aquele anjo perfeito, Lúcifer, que se rebelou no céu contra Deus, queria toda a adoração para si, enganou uma terça parte dos anjos e agora, como ele se rebelou no céu, porque queria adoração que era dado exclusivamente a Deus, agora ele teve que ser expulso do céu. Então ele veio para a terra. E quando chega na terra, Satanás agora busca a enganar o casal que aqui estava. Adão e Eva estavam perfeitos, vivendo em paz no Jardim do Éden. Agora ele chega e engana Eva. A partir desse engano, todo o mal passa a existir aqui na terra por culpa de Satanás. E este assunto nós já estudamos aqui, de que realmente foi por causa de Satanás que todo o mal surge na terra e agora nós estamos mergulhados nesse grande conflito entre Deus, querendo nos salvar, e Satanás, querendo com que nós não consigamos a salvação dada de graça por Jesus. Precisamos estar sempre contrito com Deus. Precisamos buscar toda a verdade que Deus nos mostra através de sua palavra para não sermos enganados por Satanás. Vamos voltar à nossa pergunta. Quem caiu do céu para enganar os habitantes da terra? Satanás e seus anjos. Pergunta de número 2. Por que muitas pessoas acabam se apostatando da fé? Nós encontramos a resposta na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Ele está dizendo que muitas pessoas obedecem aos espíritos enganadores. Quem são esses espíritos enganadores? São exatamente os anjos que caíram com Satanás do céu. Agora esses anjos estão na terra, enganando as pessoas de forma abertamente. E essas doutrinas que Satanás tem inventado, ele tem colocado dentro das igrejas para que as pessoas não vejam a verdade. Ele coloca a verdade com um pouquinho de mentira mesclado, para que as pessoas pensem que ali está a verdade. E as pessoas estão completamente mergulhadas agora nesses enganos, que às vezes são enganos sutis, mas estão ali para fazer com que eles não consigam encontrar a plena verdade da palavra de Deus. Precisamos estar atentos para não sermos enganados por Satanás e seus anjos. Vamos voltar à pergunta. Por que muitas pessoas acabam se apostatando da fé? Porque dão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pergunta de número 3. Em que Satanás e seus anjos podem se disfarçarem para enganar muitas pessoas? Nós encontramos a resposta na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Veja, meu amigo, Satanás pode se disfarçar em qualquer coisa, até mesmo em um anjo de luz. Agora você imagina que nós estudamos na lição passada como Satanás e seus anjos têm trabalhado para nos enganar, fazendo com que acreditamos na vida após a morte. Agora, se Satanás se transforma até mesmo em um anjo de luz, imagina a facilidade para ele de se transformar em um parente nosso que já morreu. Satanás tem usado essa artimanha para provar de que existe vida após a morte. Muitas
muitas pessoas que já morreram têm aparecido para os seus entes queridos, contando segredos que só eles sabiam quando estavam vivos. Mas, na verdade, isso é um engano. Satanás tem feito isso para que muitas pessoas não tenham dúvidas de que existe vida após a morte. Mas a palavra de Deus é muito clara. Os mortos não sabem de nada. Eles estão completamente mortos. Eles não passaram dessa vida para outra, como nós estudamos na lição passada. Então sabemos claramente pela palavra de Deus que isso é mais um engano de Satanás. Ele pode se transformar em um anjo de luz, ele pode se personificar em qualquer animal, ele pode se personificar numa pessoa que já morreu, e os seus anjos podem se disfarçarem até em ministros de justiça. Tudo isso para enganar as pessoas. Vamos voltar à nossa pergunta. Em que Satanás e seus anjos podem se disfarçarem para enganar muitas pessoas? Em anjos de luz e em ministros de justiça. Pergunta de número 4. Que disfarce Satanás usou para poder enganar a Eva? Em um anjo de luz? Em um corvo? Em um bode? Ou numa serpente? Nós encontramos a resposta em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5. Vamos ao texto. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículos 2 e 3. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não podem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Veja, a serpente está dizendo para Eva: vocês vão comer do fruto, mas vocês não vão morrer. E eu pergunto: aonde está Eva hoje? Cadê Adão? Cadê os seus filhos? Todos morreram. Uma vez que Eva dá ouvidos à serpente, come do fruto e dá o fruto para o seu esposo, a raça humana agora estava rejeitando a Deus e acreditando em Satanás. E a consequência dessa rebelião contra Deus foram expulsos do Jardim do Éden e agora a morte e o sofrimento passou a todos os seres humanos porque todos pecaram. E veja como Satanás aqui prossegue dizendo no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Veja que Satanás aqui ele mistura verdade com mentira. Ele disse que o homem não morreria, é uma grande mentira, mas ele disse que os olhos do homem seriam abertos e ele passaria a ver o bem e o mal. Isso é uma verdade, mas veja como Satanás é esperto. Ele mistura verdade com mentira para que o homem não saiba que ali tem uma mentira mesclada no meio. A mesma coisa acontece até mesmo com aqueles professos seguidores de Jesus. Muitas vezes estão pregando coisas que a Bíblia não manda. Por exemplo, a guarda do domingo. Em local algum da Bíblia manda a gente guardar domingo. Nós estudamos aqui nas lições passadas de que realmente os 10 mandamentos estão em vigor e o quarto mandamento da lei de Deus é o sábado. A Bíblia manda a gente guardar o sábado, mas as pessoas estão dizendo que não precisa mais. E essa mentira do dia de guarda falso tem se propagado de uma forma extraordinária em todo o mundo. Precisamos pregar o que a Bíblia manda e não o que Satanás quer que nós pregamos. Outra grande mentira que tem se propagado no mundo, como nós acabamos de ver, é acreditar que existe vida após a morte. A Bíblia prega claramente a verdade sobre os mortos, de que quando a pessoa morre, ele vai para o pó da terra, ele não vai para outro lugar, ele está ali descansando, completamente inconsciente, aguardando a volta de Jesus para ressuscitar. E se essa pessoa não estiver preparada, só depois de 1000 anos, quando Cristo voltar novamente, é que ela ressuscitará para receber realmente a recompensa que ela merece, a morte eterna. Entendemos claramente que essas mentiras têm se propagado no mundo porque Satanás está enganando as pessoas, porque não quer que ninguém chegue ao pleno conhecimento da verdade e possa se arrepender e entrar no céu. Vamos voltar à nossa pergunta. Que disfarce Satanás usou para poder enganar a Eva? Uma serpente. Mensagem importante.
Falsas doutrinas surgiram no mundo em consequência do ensino criado por Satanás de que a alma do homem é imortal, ou seja, que existe vida após a morte. Paganismo, espiritismo, inferno de fogo, purgatório, tormento eterno, idolatria, veneração aos santos, invocação dos mortos, etc. Vamos ter cuidado com esses enganos para que nós não possamos nem estar enganados e muito menos enganar as pessoas. Pergunta de número 5. O que a Bíblia diz sobre os adivinhos, prognosticadores, agoureiros, feiticeiros, encantadores, necromantes, praticantes de magia e os que consultam os mortos? Nós encontramos a resposta em Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. Deuteronômio 18, 10 e 11. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vocês. A Bíblia está dizendo para nós aqui que essa prática de magia, feitiçaria, consultar os mortos, tudo isso é abominado diante de Deus. Então não podemos praticar essas coisas de forma alguma. Todas essas práticas são completamente abominadas por Deus. Vamos voltar à nossa pergunta. O que a Bíblia diz sobre os adivinhos, prognosticadores, agoureiros, feiticeiros, encantadores, necromantes, praticantes de magia e os que consultam os mortos? Que Deus abomina estas práticas. Pergunta de número 6. Qual o objetivo de Satanás em multiplicar falsos cristos, falsos profetas e falsos apóstolos realizadores de curas e milagres? Nós encontramos a resposta em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Atualmente, Satanás tem pregado todos os seus esforços nessa questão de fazer milagre para que as pessoas possam acreditar neles, mas sabemos que isso é um engano e que Satanás tem feito isso para que, se possível fosse, ele enganasse até mesmo os eleitos. Vamos voltar à pergunta. Qual o objetivo de Satanás em multiplicar falsos cristos, falsos profetas e falsos apóstolos realizadores de curas e milagres? O objetivo é enganar, se possível, até os eleitos. Vamos à nossa última pergunta de hoje. Por que muitos serão rejeitados por Jesus? Nós encontramos a resposta em Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus aqui é muito claro. Ele está dizendo que muitas pessoas o adoram, mas o adoram de forma errada. Adoram a Deus apenas da boca para fora. Por que da boca para fora? Porque o que eles ensinam não é apoiado pela palavra de Deus. E por isso, automaticamente a doutrina é falsa. Satanás tem induzido muitos ao erro. Estão agora pregando a palavra de Deus de forma equivocada. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muitas pessoas, na volta de Jesus, ouvirão dos lábios de Jesus: Eu não vos conheço. Sim, essas são as palavras para todos aqueles que pregam a mentira como se fosse verdade. Não podemos acreditar nessas doutrinas que Satanás está jogando para nós. Precisamos conhecer a plena verdade da palavra de Deus. Vamos voltar à nossa pergunta. Por que muitos serão rejeitados por Jesus? Porque o adoram em vão e ensinam doutrinas que não passam de preceitos humanos. Minha decisão. Compreendo que o originador de falsas doutrinas, do pecado e da morte é Satanás. Peço a Deus que ilumine a minha mente com o seu Espírito Santo para que eu não seja enganado pelo pai da mentira. Se esse é o seu desejo, de não ser enganado por Satanás, mas de fazer sempre a vontade de Deus, de acordo com os ensinos verdadeiros da palavra de Deus, então ore comigo agora. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento da verdade. Quantas mentiras Satanás tem jogado para nós, mas nós precisamos, Senhor, conhecer a Tua verdade para não sermos enganados nem por Satanás e nem por ninguém. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.
O nosso próximo estudo será Vida Saudável. Então não perca, se você quer aprender como ter uma vida saudável de acordo com a palavra de Deus, venha comigo nesse próximo estudo e eu aguardo você. Tchau!